Oi, aí, pessoal, continuando aqui com as aulas da ABOH, vamos falar agora de constituição de uma empresa no Brasil. Abrir uma empresa no Brasil, e aí tirando toda a burocracia que o empresário conhece, é a forma de você se regulamentar, de você nascer para o mundo jurídico empresarial. Aqui você tem alguns passos, e a gente vai passar no decorrer dessa apresentação, por cima de alguns dos mais importantes. A gente começa aqui com um ponto embrionário, que é a decisão entre os sócios da constituição ou da redação do contrato social da empresa. E aqui eu vou me limitar a falar das empresas limitadas, e não das sociedades anônimas, onde você teria o estatuto social, que é basicamente o mesmo documento, é basicamente o embrião da sociedade, que você se junta um sócio, e aqui pensando na sociedade plurissocial e não a sociedade unipessoal, você se junta com um sócio e decidem algumas matérias que vão ser o coração dessa sociedade. Por exemplo, das mais simples, como o endereço, até os mais complexos, como objeto social e regras de governança. Por que o objeto social é muito importante aí pensando em OH? O objeto social ele é importante porque é o objetivo da sociedade, o que ela vai trabalhar, com o que essa empresa vai trabalhar. Posto isso, uma vez que você e o seu sócio já se organizaram e já tem todo o planejamento da sociedade entabulado, você passa agora a registrar essa empresa nos órgãos competentes burocráticos do Brasil, começando pela junta comercial do seu estado. Aqui em São Paulo é a JUSESP. Você leva o contrato social a registro. Uma vez ele aprovado na junta comercial, ele recebe o NIR, que é o número de inscrição estadual. Depois, paralelamente a isso, você registra a empresa na Receita Federal, obtendo o CNPJ. Pronto, agora a sua empresa já tem vida. Você já está ao passo além na constituição da empresa. Com o CNPJ, com a junta comercial, você registra a sua empresa agora nos órgãos municipais e estaduais, para você poder emitir nota fiscal, para você poder trabalhar o dia a dia dessa empresa. Uma vez constituída a empresa, você passa para o passo 2, que é se adequar à legislação federal, municipal e estadual. Uma vez registrada a sua empresa, ou seja, você já está com o NIR, você já está com o CNPJ e com a inscrição estadual, agora o empresário vai ter que se preocupar com a legislação. Legislação para poder atuar. E aí você tem legislação federal, municipal e estadual. Pensando em legislação federal, principalmente no OH, você tem Código de Defesa do Consumidor, você tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e você tem algumas matérias relacionadas, por exemplo, a alcoólicos, que a pessoa tem que se adequar, tem que respeitar para poder exercer a profissão, para exercer o objeto social da empresa. Agora, se tratando de leis municipais, é bom o empresário estar sempre atento às questões de onde ele está exercendo a atividade, respeitando sempre a lei orgânica do município, o código de posturas e o plano diretor da cidade, que vai reger aonde ele pode, como ele pode exercer a atividade do OH. Uma vez superada a questão da legislação federal, estadual e municipal, o empresário agora ele tem que se atentar às permissões e às licenças que ele tem que obter para veicular no município onde ele deseja trabalhar. Isso é muito importante porque ela varia de município para município. A taxa pode ser mensal, pode ser anual, também varia muito de condição para condição. Muitas vezes é aberto um processinho administrativo junto à prefeitura para poder obter a licença ao final. E é muito importante a licença. Se o empresário começa a vincular em um ambiente que não pode, ele pode tanto receber multa como inclusive ser retirado da publicidade e aí tendo que responder atrás o contratante dele. Uma vez obtidas as licenças, o empresário deve se preocupar agora com a veiculação do material. E para isso ele tem que respeitar as normas do CONAR. Lembrando que o CONAR não é um ente público, é um ente privado, formado pelas empresas, que tem como objetivo proteger o consumidor no final da ponta. Por fim, fazendo um resumo de tudo que a gente apresentou até agora, o empresário, para ele poder ter total segurança, inclusive a blindagem de seu patrimônio físico,
é importante ele respeitar todo o passo a passo que a gente conversou até agora, ou seja, abrir a empresa junto com o sócio ou individualmente, constituindo o contrato social e levando a registro na junta comercial competente do Estado. Uma vez registrado, essa empresa deve ter o CNPJ junto à Receita Federal e a inscrição estadual junto ao Estado onde ela foi criada, para poder emitir nota fiscal. Regularizada a empresa, a gente passa agora a respeitar as legislações federais, estaduais e municipais, para o empresário poder agora veicular o material de mídia que ele vai ser contratado para isso, respeitando inclusive as normas do CONAR ao final. Esse é um resumo de como se constitui uma empresa no Brasil, com foco em OH. Então esse é um passo a passo bem simplificado de como se constitui uma empresa no Brasil, sendo que o empresário, se seguir essa estratégia, esse passo a passo, vai ter uma certa segurança jurídica para poder desenvolver suas atividades aqui no Brasil. Muito obrigado e nos vemos na próxima.